May the good Lord protect and watch over me as a shepherd watches over his flock. يا إلهي سيرني أمي خافاني. No. Okay. Chocho, Musa, Baum. Chocho, Baum. Wat is dit net? Hamamen, Bayams. My prince. O que, afinal de contas, é religião? E você tem o personagem do filme apelando a muitas delas, né? Religião vem de uma palavra de origem latina que você tem aí na sua tela. Religare. E é o sentido mais elementar que você pode extrair dessa palavra numa tradução para português. É realmente religar. É religar algo que está desligado. É a restauração de um laço que está perdido. Por meio da religião, o homem tenta se religar com Deus. Num relacionamento que se encontra rompido. E segundo a Bíblia, um relacionamento que se encontra rompido pelo pecado. Irmãos, o homem, o ser humano, é um ser religioso. Todos nós nascemos para cultuar, todos nós nascemos para adorar. A questão é o quê? O que é que você cultua? Quando você vai para o texto de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versos 21 a 23, o apóstolo Paulo vai dizer que nós, por causa dos nossos pensamentos obscurecidos, porque nós temos conhecimento de Deus, não glorificamos como Deus, nós passamos a adorar não a Deus, mas passamos a adorar a criação, nós passamos a adorar os objetos que Deus criou. Há religiões para todos os gostos. Se você andar por esse mundo, você vai encontrar religiões para todos os gostos. Você vai encontrar religiões que são tradicionais, religiões que são milenares, como o budismo, como o hinduísmo, como o islamismo. Você vai encontrar religiões tradicionais. Você vai encontrar religiões que são mais modernas, como a Seichonoye, por exemplo. Ou você vai encontrar a fé Bahá'í, uma dissidência do islamismo. Você vai encontrar as mais estranhas das religiões. No sul dos Estados Unidos, por exemplo, existe a igreja presbiteriana. Não é presbiteriana, disse presbiteriana, no qual o Messias é Elvis Presley. E os nossos vizinhos não poderiam ser diferentes. Na Argentina você tem uma igreja maradonista, no qual Deus é Diego Armando Maradona. Você tem religião para todo gosto, mas no fundo, qual é a religião certa? Qual é a religião que realmente agrada a Deus? Quem é que está com a razão no meio dessa confusão religiosa do nosso tempo? Quem é que está com a razão? Qual é o sistema religioso que descreve melhor a Deus e o seu relacionamento conosco? Será que é o cristianismo? Será que é o cristianismo que descreve melhor quem é Deus e o nosso relacionamento com Ele? Quem é que conseguiu esmiuçar a natureza de Deus? Compreender a Deus totalmente?
adequá-lo a um sistema perfeitamente compreensível ao ser humano? Em resumo, quem é que conseguiu colocar a Deus numa caixa? Quem conseguiu colocar a Deus na caixinha do conhecimento humano? Que religião conseguiu fazer isso? O fato é que a glória de Deus não pode ser colocada dentro de uma caixa. A glória de Deus não pode ser colocada dentro de uma caixa. O nosso Deus, Ele está além das religiões. Deus está além de toda religião. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje a partir do texto de Êxodo, capítulo 20, versos de 1, 2 e 4. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. O contexto aqui é de Israel recém-liberto do Egito, talvez um mês depois de todos aqueles eventos do Êxodo. Israel é libertado do Egito, e então ele está aos pés do Monte Sinai, e ali Deus está transmitindo ao seu povo, por meio de Moisés, as leis, a lei do Senhor para o seu povo, a vontade de Deus para o seu povo. Num resumo, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. É um momento tão importante que Deus não se utiliza de intermediários. Em diversas outras passagens do Antigo Testamento, você vai ver Deus falando por meio de intermediários, até como a gente viu hoje de manhã. Deus fala por meio de homens, Deus fala por meio de anjos, Deus fala até mesmo por meio de uma jumenta, mas aqui Deus não usa intermediários. Ele vai pessoalmente ao encontro de Moisés para transmitir a sua vontade. Isso para mostrar que aquela lei é algo que é fundamental no nosso relacionamento com Ele. Deus deseja com isso deixar marcado na mente do seu povo quem Ele é. E é por isso que você vê uma profusão de sinais, você vê um monte em chamas, um tremor de terra, coisas fantásticas, como você pode ler no contexto de Êxodo. A mensagem do Senhor, no meio de tantos sinais aqui nessa passagem, é: eu não sou como o Deus que vocês conhecem. Prestem bem atenção, Israel. Prestem bem atenção, igreja. Eu, diz o Senhor, não sou como os deuses que vocês conhecem. Eu sou diferente. Por isso, não coloquem a minha glória em uma caixa. Não coloquem a minha glória em uma caixa, porque eu sou incomparável. Eu sou um Deus incomparável. Diz o Senhor: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus da aliança, o Deus que cumpre aquilo que prometeu. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o eu sou. E eu sou porque Deus era, Deus é, e Deus sempre vai ser quem Ele é. Deus é imutável, imperecível, Deus é eterno, imortal. Eu sou incomparável porque eu sou o Senhor, o Deus fiel, o Deus que não muda. Eu sou o Senhor, meus irmãos. O Deus que não pode ser manipulado por meio de sacrifícios. Os outros deuses da terra podem ser manipulados por meio de sacrifícios, por meio de rituais, e às vezes nós vemos esta tentativa de manipulação do Senhor até mesmo no seio da igreja cristã. Você que tem uma certa vivência de igreja talvez já tenha se deparado com uma frase infeliz de que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Já ouviu isso? Bobagem. A oração não tem o poder de mudar a Deus. A oração não tem o poder de mudar a vontade de Deus. A oração
você. Ela transforma a nós mesmos. Deus é o Senhor que não pode ser manipulado por sacrifícios, por rituais, por orações. Deus é o Senhor que não pode ser manipulado por boas obras, de você pensar, bom, agora eu vou ser bonzinho, vou fazer aquilo que é bom, e o Senhor então vai me honrar. Deus não pode ser manipulado pelas nossas boas obras. Na Índia, por 500 anos, os adoradores de um santuário muçulmano continuaram uma tradição de jogar os bebês recém-nascidos, prestem atenção, de jogar os bebês recém-nascidos a partir de uma torre de 50 metros, para dar sorte. É o ritual deles. Eles levam o bebê para a torre de 50 metros e lançam lá em cima para dar sorte. Os filhos então são levados para o alto do edifício, são jogados para baixo numa cama de folhas mantida esticada pelos homens, passam rapidamente pela multidão até encontrar as suas mães. Os pais orgulhosamente jogam os seus filhos devido a uma crença muito bem estabelecida de que a prática desse ritual vai abençoar os seus filhos com boa sorte, com saúde, com força ao longo da vida. Uma cerimônia que acontece na cidade do estado indiano de Maharashtra, em algumas pequenas aldeias do resto do país. Ritual estranho, não é? Nós olhamos esses rituais e achamos que é um ritual esquisito, mas nós também temos os nossos rituais todos. Eu e você temos os nossos rituais todos. Nós também temos as nossas pequenas ofertas com o intuito de tentar agradar a Deus. E na tentativa de agradar a Deus, já apaziguar o Deus irado, nós tentamos lá no fundo manipulá-lo ao nosso favor. Meu irmão, que tipo de Deus fútil você acredita que você está servindo a gente desse jeito? Eu sou o Senhor. Eu não sou esse deusinho que você coloca na tua cabeça. Eu sou o Senhor, o teu Deus. O teu Deus, Israel. Os outros povos não me conhecem, mas vocês sim. Eu, Israel, me escolhi me fazer conhecer por vocês, não aos outros povos. Eu me fiz conhecido no meio de vocês. Eu me revelei a Abraão, eu me revelei a Jacó, eu me revelei a Moisés, e agora eu estou me revelando a vocês aqui nesse monte. Eu escolhi, diz o Senhor, me revelar a vocês. Vocês me conhecem, Israel. Vocês me conhecem, igreja. Vocês me conhecem o Senhor? Que Deus agiu assim com qualquer outro povo? Que outro Deus de qualquer religião agiu assim, buscando fazer-se conhecer por nós? Busque entre as religiões desta terra e veja se existe alguma outra religião em que os deuses se fazem conhecer pelo seu povo. Os deuses dos povos, meus irmãos, são pau e pedra. Os deuses dos povos têm olhos e não veem, têm ouvidos e não têm orelhas, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. O nosso Deus não é assim. Ele é um Deus vivo que quer relacionar-se conosco. A palavra-chave para nós aqui é relacionamento. Que outro Deus escolheu um povo para relacionar-se consigo? Que outra religião desse mundo escolheu um Deus para relacionar-se consigo? O relacionamento das outras religiões é de um Deus irado, que manda e você obedece, simplesmente. Mas o nosso Deus não é assim. Ele é um Deus que deseja relacionar-se comigo e com você, com cada um de nós. Por isso o nosso Deus é incomparável. Nenhuma religião humana pode descrever a sua grandeza. Nenhuma religião humana pode descrever a grandeza de Deus. Nenhuma religião desse mundo pode descrever a perfeição de Deus. A sua glória não pode ser colocada dentro de uma
sobre o qual nós estamos meditando hoje, que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito. O povo de Israel, meus irmãos, não foi liberto pela sua própria força. Hoje em dia você vê alguns estados por aí, algumas nações, em que existe um governo estabelecido que oprime o povo, e de repente levanta-se uma revolução e aquele povo, então, ele se liberta daquele tirano. Mas o povo de Israel não foi liberto pela sua própria força. O Senhor agiu com mão forte em favor deles. Você se lembra de todos os eventos ali do Êxodo, o que é que vem antes desse capítulo 20? Deus liberta esse povo com mão forte. Israel jamais poderia atribuir esse mérito a si mesmo. Quando Deus o faz, quando Deus age em favor do seu povo para libertá-lo por mão forte, ele torna-se legítimo possuidor daquele povo. Israel, antes vocês eram escravos do Egito, só que agora eu comprei vocês, agindo com poder para libertá-los, eu adquiri vocês, de tal maneira que vocês não são mais escravos do Egito, mas vocês são meus servos, vocês me pertencem. Esse povo então, por Deus ser o possuidor deles, deveria agora ao Senhor reverência, deveria ao Senhor obediência, e isso para todo sempre. Esse Deus que nos comprou da escravidão do Egito agora era o seu Senhor. A verdadeira religião, meus irmãos, a verdadeira religião, ela não consiste em dogmas ou rituais. A verdadeira religião, ela não consiste numa doutrina fria, como não consiste também em rituais pré-estabelecidos. A verdadeira religião, ela consiste numa vida de temor e de obediência a Deus. Veja o que diz o livro do profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele, o Senhor, mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor exige? Ou seja, o que é a verdadeira religião? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. Em que é que consiste a verdadeira religião? Pratique a justiça, ou seja, faça aquilo que é certo. Faça aquilo que é certo. Ame a fidelidade. Ame a fidelidade. Ame aquilo que é bom, não aquilo que é mal. E ande humildemente com o teu Deus. Seja reverente diante do Senhor. Isso é a verdadeira religião. Nós também, meus irmãos, fomos libertos da escravidão. Eu era escravo? Sim, você era escravo. Você era um escravo não do Egito, não de uma outra nação, mas você era um escravo do pecado. Você estava vendido ao pecado, você fazia a vontade do pecado, segundo a tua carne. Só que você foi liberto. Você foi liberto. Nós também não pertencemos a nós mesmos. Como o povo de Israel que foi liberto, já não pertencia mais a si mesmo, mas pertencia ao seu Senhor, nós também não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Deus que nos deu o seu Filho para nos libertar. 1 Pedro 1, versos 17 a 19 e 2:9. Deve estar bem pequeno para você. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pausa. Você não foi comprado por ouro ou prata. Você foi comprado por um preço muito maior. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então olha como você vai andar. É o que Pedro está dizendo aí. Porte-se com temor e tremor, porque você não foi comprado por um preço barato.
sacerdócio real, nação santa, povo que exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não pertence mais a si mesmo. Você não pertence mais a si mesmo. Como é então que eu e você iremos viver, se não para temer e servir a Deus? Que outro tipo de vida nós podemos ter, se não uma vida que honre o Senhor e que o sirva todos os dias da nossa vida? A verdadeira religião, meus irmãos, eu digo mais uma vez, não consiste do dogma, não consiste da liturgia. A verdadeira religião é um culto racional de uma vida colocada no altar do Senhor. Essa é a verdadeira religião, o culto racional de cada um de nós, de nós nos oferecermos como um sacrifício vivo ao Deus que nos resgatou. Uma vida que ama a Deus como o Pai que é. Uma vida de obediência cotidiana. Deixa eu dizer uma coisa para você. O domingo não é mais importante que a segunda-feira. Domingo não é mais importante que a segunda-feira. Sabe onde é que você mostra que você é genuinamente religioso? Não é vindo aqui domingo após domingo, não. É quando você sai daqui. É na segunda-feira. A hora que você pisa no teu trabalho. A hora que você sai daqui, chega na tua casa, da maneira como você trata o seu pai e a sua mãe. Ou como você trata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Você mostra que você é religioso quando você, da maneira como você trata as pessoas no metrô, no ônibus. Pense duas vezes e meteu o cotovelo. Não é aqui que você mostra que você é crente, não. É quando você passa por aquela porta. De nada vai adiantar o seu dízimo. De nada vai adiantar a sua oferta. De nada vai adiantar os seus cânticos. De nada vai adiantar as suas lágrimas, se você não estiver disposto a honrar a Deus como o Senhor que Ele é. Meu irmão, se você não está disposto a honrar a Deus como é, nem venha. Se o teu coração não estiver disposto a isso, eu sei, eu vou errar. Sim, você vai errar. Mas se você não está disposto a isso, nem venha para cá. Isso é hipocrisia. Você está agindo como os fariseus do tempo de Jesus Cristo. Não coloque a glória de Deus numa caixa no domingo ao final do culto. Né? Você abre a caixinha, acabou o culto, então, Deus, fica aqui, ó. Vou te colocar aqui nessa caixinha, aqui no meu lugarzinho, onde eu sempre sento, meu lugar marcado. Semana que vem a gente se encontra de novo. Não coloque Deus em uma caixa no final do culto, para pegar na semana que vem, mas viva a glória de Deus no seu cotidiano. Esse é o Deus que está além das religiões. Não coloquem a minha glória em uma caixa. Eu estou muito além do que os seus olhos podem ver. O Senhor proíbe, nesse segundo mandamento, o culto às imagens. O problema não está nas imagens. O problema não está nas imagens. Havia uma polêmica há um tempo atrás, até mesmo em relação às nossas revistas. A revista da editora de Escola Bíblica, para crianças, se você deveria colocar desenhos representando Jesus Cristo. O problema não está na imagem. Você pode fazer uma imagem. Você pode desenhar uma figura do Senhor Jesus. Você pode fazer uma bela escultura. O problema está no culto que se presta a elas, na adoração que se presta a essas imagens, no poder que você atribui a elas. Qual é a lógica da idolatria? É que, colocando a Deus numa caixa, eu tenho controle sobre ele. Se eu consigo colocar a Deus numa caixa, eu posso controlá-lo. Se eu consigo representar uma imagem a qual eu cultuo,
e eu levo para dentro da minha casa, Deus está obrigado a me abençoar. Deus está obrigado a me abençoar. Aquela imagem, porque eu acredito naquela imagem. A idolatria é essa tentativa de colocar a Deus sob o nosso controle. Você quer um exemplo bem prático disso? Que santo é esse? Quero ver qual é. Moças da igreja. Que santo é esse? Olha a ideia de Santo Antônio. Eu tenho meu Santo Antônio. Chega ali, todo aquele caritó. Não arrumo namorado. O que eu faço? Pego o Santo Antônio e falo: ó, Santo Antônio, vou te colocar de ponta cabeça no copo d'água. Você não sai daí até eu arrumo namorado. E aí no seu coração você está pensando: eu já fiz isso. Meu irmão, minha irmã, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas essa aí é só uma ilustração para nós entendermos a lógica da idolatria. Eu estou colocando o poder do santo sobre o meu domínio, sobre o meu controle. Só que o Senhor nos diz: não façam imagens, nem do que está no céu, na terra ou debaixo da terra. O que quer dizer isso? Essa aí é a cosmovisão, não é cosmovisão, mas a cosmologia. Como é que o mundo se organiza na mentalidade judaica? Você tem uma esfera do céu, e o judeu entendia que o céu é sólido, e nesse céu, então, habitam as divindades, né? Ou a divindade, né? Nós estamos falando de cosmologia judaica. Então, Deus habita nesse lugar sólido chamado céu, com os seus anjos. Esse lugar sólido também tem as aves, o sol, a lua, as estrelas. Depois você tem um nível que é o nível chamado terra. A terra com uma ideia de um disco chato. Mais chato que o disco do Roberto Carlos. Chato. E na terra então estão os metais, estão os animais, está o ser humano. E você tem um nível que está debaixo da terra. Essa é uma ideia aí da palavra grega, Tártaros, mas a ideia é debaixo da terra. Debaixo da terra a ideia é do reino dos mortos, o lugar daqueles que já pereceram. Então essa é o que Deus está querendo dizer: olha, vocês não devem fazer uma imagem nem do que está no céu, nem do que está na terra, e nem do que está debaixo da terra, nem de aves, nem de, sei lá, das pombinhas do céu, as águias, nem do sol, nem da lua, nem das estrelas. Vocês não devem fazer imagens como os egípcios faziam. Você não deve adorar o disco do sol como os egípcios faziam. Você não deve adorar nada que está na terra como os egípcios faziam, adorando a vaca, né, a deusa Hathor. Você não deve adorar a Baal, o deus gato dos egípcios. Você não deve adorar a homem nenhum. Você não deve adorar a nenhum morto, como os egípcios faziam, adorando a Anubis, o deus dos mortos. Vocês não devem, em resumo, adorar a nada que foi criado. O mandamento do Senhor ensina que a glória de Deus não pode ser comparada a nada da criação. Deus é incomparável em relação a qualquer outra coisa da criação. Deus não pode dar a sua glória a um pedaço de pau ou de pedra. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Eu não vou dar a minha glória por um pedaço de pau. Eu não vou dar a minha glória por um pedaço de gesso. Vocês não devem adorar a nada que foi criado. Nada. E Deus leva isso muito a sério. Deus leva esse mandamento muito a sério. Ele não é uma questão menor. Quando você lê a lei de Moisés, você se lembra a pena para aquele que fizesse uma imagem e prestasse culto a ela? O que acontecia com essa pessoa? Ela morria? Ninguém se arrisca? Ela morria apedrejada. Se o Alexandre faz um ídolo na casa dele, ele fica adorando aquele ídolo, ninguém sabe. E aí um dia alguém entra na casa dele, olha para aquela imagem e vê o Alexandre prestando culto,
Esse vizinho tem o dever de levar o Alexandre no meio da praça, chamar as testemunhas e pedra nele até ele morrer. Deus leva esse mandamento muito a sério. Deus leva essa questão muito a sério. E aí você olha para si mesmo e diz: eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra. Está fácil. Eu era católico, e aqui eu estou falando de mim mesmo. Quando eu era católico, eu tinha uma Nossa Senhora de Fátima. Minha santinha de devoção, Nossa Senhora de Fátima. Quando o Senhor trabalhou na minha vida, aquela santa foi embora. Talvez você esteja na mesma situação. Eu era católico, hoje eu já não sou mais católico. Mandei meus santos embora para resolver o problema. Será? Nós continuamos a fabricar os nossos ídolos. Eu e você ainda fabricamos sim os nossos ídolos. Nós fabricamos os nossos ídolos quando nós olhamos para o céu, e no céu a gente tem as nossas superstições. Quando nós temos as nossas superstições bobas. Não estou brincando não, irmão. Eu já vi crente, quando você fala alguma coisa que ele não gosta, ó, bater na madeira. Eu já vi crente que não passa debaixo de uma escada. Eu já vi crente que acredita em astrologia. Verdade, eu já vi crente que acredita em astrologia. A gente continua fazendo os nossos ídolos na terra quando a gente tem as circunstâncias da vida, quando a gente vive com medo, quando a gente vive cercado pela violência e temeroso da violência. A gente continua fazendo os nossos ídolos debaixo da terra, com becos infundados de fantasmas. Tem crente que não dorme com a luz apagada. Tem crente que não dorme. Tem crente que vive com medo dos mortos. A gente tem os nossos deuses. A gente tem os nossos deuses quando nós constituímos sobre nós a riqueza. E aí a gente queima a vida no altar da riqueza, a gente queima a nossa família. A gente trabalha demais para conseguir alguma coisa a mais na vida do que o necessário que Deus nos dá. E aí você lança a sua família na fogueira do altar da riqueza. Você queima a sua saúde, você estraga a sua saúde, você queima os seus princípios porque você quer mais riqueza. Riqueza é o ídolo. Privilégio, prestígio é o ídolo. Em busca de prestígio, quantas pessoas não queimam no altar da fama a sua identidade? E agora eu quero falar com você que é jovem, você que é adolescente, que está aqui. Quantos jovens por aí não estão queimando a sua vida por causa da moda? Fazem tudo para ter a última moda da estação, a última marca da estação. Tudo. Quantos jovens, para agradar os seus pais, os seus colegas, não queimam a sua vida no altar da droga? Porque ele quer ser bem aceito. É uma das grandes motivações que levam um jovem para a droga. É querer ser aceito pelo seu meio. Seus amigos fumam maconha e ele vai fumar também. Seus amigos fumam crack e ele vai querer fumar também. Seus amigos bebem e ele vai querer beber também. Porque ele não quer ser um pária, ele não quer estar separado da turma. E aí ele queima a sua vida em busca do prestígio. Quantos jovens não existem que por pressão da turma não praticam sexo no seu casamento? Você vai se casar virgem? Você é um bobo, você é um trouxa, você é um otário. Rapazes, quantas vezes vocês já ouviram isso? Você é trouxa, cara. E aí você queima quem você é no altar de prestígio, para você estar bem na tua turma. Nós fabricamos, meus irmãos, a nossa imagem e semelhança. Nós fabricamos deuses, não de pau, não de pedra, mas da nossa própria imagem e semelhança. Eu vou mostrar para você agora quem é o meu maior ídolo.
Você sabe quem é o meu maior ídolo? Esse é meu maior ídolo. Ao invés de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, Deus se torna a nossa imagem e semelhança. Deus se torna um Deus impiedoso. E às vezes a gente usa até mesmo a palavra de Deus para justificar a imagem que nós fazemos de Deus, para construir Deus a nossa imagem e semelhança. A gente tem aquele irmão na igreja, a gente tem aquela pessoa no trabalho, a gente tem aquela pessoa na família que a gente não gosta, e aí a gente começa: levanta-te, Senhor, não prevaleça no local. E aí Deus se torna um Deus impiedoso como você é impiedoso. Isso é idolatria. Por outro lado, Deus pode se tornar um libertino. Ah, Deus é amor. Deus é amor. Vamos comer e beber e nos divertir, porque no final de contas Deus vai acertar tudo no final. Eu sou presbiteriano, predestinado, salvo pela graça. Oh, aleluia. E aí Deus se torna libertino como você é, desgraçado. Se você é um consumista, Deus se torna Papai Noel. Não negará bem algum ao se vive corretamente. Aleluia! E Deus se torna um Deus à tua imagem, consumista como você é. Às vezes você não quer trabalhar no reino de Deus, ou às vezes você até trabalha no reino de Deus, mas você faz as coisas de qualquer jeito, porque afinal de contas é para Deus, não é? Você faz de qualquer jeito. Tem o teu ministério, você chega atrasado, precisa fazer as coisas bem feitas, você faz de qualquer jeito. Ou pelo pior, né? Você não está nem aí, então você nem entra no ministério porque, enfim, Deus vai arrumar alguém para fazer aquilo que precisa ser feito. E aí Deus se torna tão displicente quanto você é. Nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança, quando nós deveríamos ser feitos imagem e semelhança dele. Deus se torna isso aqui, ó, para nós. Sabe o que a gente merece, meu irmão? Ó, tá vendo isso aqui? É isso aqui que a gente merece, ó. É, porque isso aqui que a Bíblia diz que idólatra tem que levar. Deus está muito além, meus irmãos, das imagens que nós fazemos dele. Deus está muito além da imagem que eu e você fazemos dele. A conclusão disso tudo é que Deus está além da imagem que qualquer religião possa fazer dele. Deus está além da imagem que qualquer religião possa fazer dele. Deus não pode ser esmiuçado. Deus não pode ser colocado sob o microscópio. Deus não pode ser colocado numa caixa. Se você quer saber quem Deus é, nenhum ismo vai poder te mostrar. Nenhum ismo vai poder te mostrar. Nem islamismo, nem budismo, nem hinduísmo e nem cristianismo vai poder mostrar para você quem Deus de fato é. Quer conhecer a Deus? Ele é visível tão somente na face de Cristo. Só na face de Cristo. Quem vê a Cristo vê ao Pai. Quem vê ao Cristo vem ao Pai. Cristo é a exata expressão do Pai na sua justiça e no seu amor. Cristo é quem apresenta para nós o que é a verdadeira religião. Se, como nós dissemos no início, religião é religar, apenas Cristo pode fazer isso quando Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Somente Cristo pode fazer isso. É através da fé em Jesus Cristo, nesse Jesus descrito pelos Evangelhos, que nós podemos entender em toda a sua dimensão a glória do Deus invisível. É só quando eu olho para o Senhor Jesus,
o Deus encarnado, o Deus feito gente, como eu e como você, é que eu posso entender a verdadeira dimensão da justiça e do amor de Deus. Deus está além de todas as religiões. Que o Senhor nos conceda a graça, que Deus seja gracioso para conosco, e nos conceda a graça de vermos a Ele como Ele de fato é, um Deus que está além de toda a nossa imaginação.